bem, Adel? Quanto tempo, Tudo hein? bom? Quanto Bem, tempo, pessoal? Nilo? Bem, pois é. Que bom, parabéns. Obrigado por ter vindo. Presença especial, Nilo, teólogo, né? Conhecedor da literatura, da filosofia. No mínimo, precisa ter algum conhecimento, né? Para poder ter o posicionamento também. Aqui tem alguns minutos ainda, mas não consigo falar. O que aconteceu, Elis? Não consigo falar por quê? Cadê o microfone? Ah, tá fora do ar. E se for o celular, consegue, né? Vamos esperar chegar os colegas. Aumentar o tamanho da letra? Valeu. Não está funcionando o quê, Elis? O seu microfone, o seu celular ou o seu computador? Tá ouvindo? Agora entrou. Tá ouvindo, Solange? Tá ouvindo? Tô. Ah, legal. E eu também estou vendo com muita clareza. A Que letra ficou bom. legal assim. Tá- Melhor, né? mesmo- fica mais Microfone de agradável. notebook da Elis Regina não está funcionando, né? Boa noite, Marcos. A gente já vem. Boa noite, Clarice. Clarice Mas, é recém-chegada, a primeira vez que chega hoje, né? É uma senhora madura já, igual a mas, nós todos somos. Clarice é da área de pedagogia, né? Quiser falar alguma coisa, Clarice, fica à vontade, tá? Você falou boa noite, você falou Clarice? É Clarice Borges, né? Eu sou da área de letras, Letras. português e literatura. Boa noite a todos. Isso aí. Qual a sua cidade, Clarice? Moro em Belo Horizonte há 23 anos, sou de Montes Claros. Clarice é de Montes Claros. Meu sotaque é diferente, né? Então já falo logo, sou de Montes Claros. Eu não converso igual o pessoal de Belo Horizonte, não. Clarice de Montes Claros. Você falou que aposentou recentemente, né? Na verdade, meu tempo de aposentadoria já completou, mas acontece que nesse momento eu estou de férias prêmio. Não saí definitivamente ainda, não. Ah, tá. Mas eu sou estudante de psicologia também. Aham. Aqui o grupo, Clarice, é bem eclético, né? A gente poderia pedir a cada um para falar o que faz ou falar rapidamente. Juliana é estudante de letras da Federal do Espírito Santo, Andréia trabalha com a psicologia, Loucos por Literatura, professora de português, Adriano é empresário, Nilo trabalha com a teologia. A Elis Regina, que eu não sei ainda, né? Não perguntei a Elis Regina. Solange é da área da pedagogia. É um grupo bem eclético, eclético, sofrido, né? Muito mais ainda sofrido. muito sofrido, né? Eu trabalho com telemarketing. Telemarketing, né? Isso aí. A gente está, então, num momento assim, formando um grupo de investigadores que eu coloquei como no grupo privado assim para algumas pessoas. Igual aquele grupo chamado Tribalistas, igual tipo e esses momentos que surgem, um grupo criativo de ideias, onde você vai descobrir talentos, né? Pessoas que já não tinham um colega aqui, deixa eu ver se ele vai vir, hein? Rapaz jovem,
muito criativo. Religião Metropolitana de BH. Vamos ver se o rapaz vem, né? Também você não pode ficar expondo, né? Expondo a pessoa, porque tem a genialidade, né? Tá? É um perigo isso, né? Você pega porque tem a genialidade, você pega e expõe, né? Como se fosse um circo. Um circo onde você vai lá botar o Homem-Elefante, para todo mundo ficar vendo. É um perigo isso, né? Mas um rapaz de uma sensibilidade incrível para o significante, né? Para a palavra, para, né? Como é que chama? A gente já fez algumas conversas, muito interessante. Eu fico surpreso de ver como tem, né? Aquela pessoa que não foi ainda aprisionada na. E a psicanálise, é bom que se diga assim, ela aprisiona, tá? A psicanálise aprisiona, né? Ela é uma prisão, tá? É uma prisão, assim, da interpretação, né? Você vai fazer uma análise, você se torna analítico de si mesmo e tem medo de falar, tá? Geralmente, a psicanálise vai pegar as pessoas que ultrapassaram os limites, né? De um jeito ou de outro, entraram num surto, ou alguma perda de realidade, ou algum sofrimento psicológico que nenhum médico consegue compreender, e manda procurar o Freud, né? Os seguidores de Freud. Nesse tratamento, o indivíduo vai entrar no enquadramento, tá? Foucault reclamava muito disso, né? Michel Foucault reclamava do enquadramento psicanalítico, né? Você retorna para dentro da castração. Você passa a agir para não escapar mais, você fica contido, e aí então passa a ter um autocontrole. É necessário ter o autocontrole, né? É necessário ter, a gente não pode também desamarrar a pessoa, né? Soltá-la completamente para que ela faça o que ela quiser, né? A responsabilidade vai ser do analista ou vai ser da pessoa, tá? Há um problema aí, né? Com o compartilhamento das ideias, pretendi deixar alguns continuadores da pesquisa que comecei com 2 primeiros livros. É um novo modo de compreender a cultura, um modo ecumênico, mas que congrega pessoas de diferentes credos ou ideologias, no sentido da ecumênica, então, né? Com a ideia de que a ideologia do eu, como um sujeito responsável por si mesmo e por aquilo que circula ele, né, a família, os familiares, seria suficiente para um melhor equilíbrio, uma vez que se compreenda que o desejo de grandeza é um desejo infantil, né? O desejo de grandeza é um desejo infantil, tá? Tanto Freud como Machado de Assis foram descobrir o Machado em 1880, com O Menino é o Pai do Homem, né? O Freud, em 1914, com o narcisismo, né? Que diz que o eu, então, nasce depois da experiência. É uma criança, o sujeito humano é uma criança o adulto é uma criança em miniatura, né? O desejo de grandeza é sempre infantil, tá? É um problema isso, né? O desejo de se tornar maior que os demais é um desejo infantil, tá? Olha só que questão problemática, né? É infantilismo querer ser maior que o outro, tá? Então, esse desejo de grandeza simplifica bastante a compreensão de mundo. Alguns poderiam ver nisso uma ideologia, aí chama ecumenismo, né? E, por definição, é um apelo à unidade de todos os povos contido na mensagem do Evangelho. O ecumenismo, então, remete ao Evangelho, né? Então, nesse caso, né, esse grupo que compartilha, né, uma ideologia do eu, como está aqui, né? Então, não seria, já que o ecumenismo se aplica ao pensamento religioso. E no estudo unificado, buscando a compreensão do eu de cada pensador, nós vamos fazer hoje aqui da Lígia Fagundes Telles, né? A compreensão do eu dela. E isso não tem nenhuma ligação com a ideia de religião, tá? Completamente diferente disso.
Sigo com o Machado com a ideia de que seria possível observar cada ser humano sem julgamento, né? O melhor texto dele para isso é Suje-se Gordo, né? 1906, já maduro, pouco antes da morte. A intenção é de apenas observar o modo de ser de cada um. Bom, antes de avançar, vamos dizer aqui assim, junto com Walter Benjamin, né, que no texto Rua de Mão Única, tá? Justamente sobre a infância em Berlim, não sei se alguém conhece a trajetória de Walter Benjamin, ele, junto com o grupo de Frankfurt, em 1930, né, depois que Hitler assumiu o poder, eles, descendentes de judeus, ficaram com medo de ser condenados no campo de concentração. Horkheimer, vários outros fugiram da Alemanha e na fronteira com a França, Walter Benjamin suicidou-se de medo de ser pego, né, aprisionado. Então, nesse texto, ele fala: as citações em meu trabalho são como salteadoras no caminho. As citações, tá? São como assaltantes, né? Que rompem armados e roubam do passante a sua convicção, tá? Você muito bem com a sua convicção no bolso, né? É assaltado e é roubado dessa certeza sua. Isso é a tradução da autêntica, né? Do alemão para o português. Da Companhia das Letras, a tradução diz: as citações em minhas obras são como assaltantes à beira da estrada, salteadores à beira do caminho, que fazem um assalto à mão armada e aliviam aquele que está ocioso de suas convicções. Tanto uma frase como a outra é mais ou menos parecido, onde você então escuta uma frase ou uma citação e se torna interessado por ela, né? Tira você da doutrina, né? Boa noite, Pedro. Obrigado por ter comparecido. Vai acompanhando como puder. A gente leu aqui 2 citações, Pedro, do Walter Benjamin, tá? Essas citações são importantes para o nosso estudo aqui da Lígia Fagundes Telles, porque o próprio estudo da Lígia, o texto dela, para mim, né, pessoalmente, que eu fiquei surpreso, ele teve essa função aqui de ser uma citação que criou uma surpresa, tá? Aqui, Pedro, fala assim: as citações que eu boto no meu trabalho, é Walter Benjamin quem diz isso, no trabalho dele, tá? Rua de mão única, né? Se é de mão única, não tem retorno, né? É uma espécie de Rubicon. Você vai e não pode voltar mais, né? Decidiu, engravidou a mulher, aí não tem como desengravidar, né? Tá? Um colega que estava para vir hoje também, acabou não vindo, disse assim: eu passei por um surto psicótico com LSD. Depois disso, ele enveredou pela psicanálise e hoje se tornou-se agarrado demais à psicanálise, né? Então, a citação tomou o Freud literal demais, né? Porque tem muita gente que se apaixona muito pelo Freud, pela psicanálise, tá? As citações que eu tenho no meu trabalho são como assaltantes no caminho que rompem armados com um revólver na mão, né? E vai roubar de você a certeza que você tem. Você perde a sua certeza. Então, uma citação pode derrubar você do que você acreditava até ali. Por exemplo, a gente vai aqui no Bentinho com Dona Glória, né? Tudo isto me era agora apresentado pela boca de José Dias, que me denunciara a mim mesmo, e a quem eu perdoava tudo. O mal que ele dissera, o José Dias denunciou para a mãe, Dona Glória, que ele estava gostando da menininha que ele brincava correndo para lá e para cá, né? O Bentinho não via nas brincadeiras dele com o Capitu, aos 15 anos, um compromisso de ser marido e mulher, tá? Ele não via que tinha um amor ali envolvendo, né? Não conhecia o amor, então, tá? As brincadeiras não eram vistas... Ele não maldou, né? Não tinha maldade. Quem viu maldade nisso foi Zé Dias, que falou com Dona Glória, a mãe, né?
Me denunciar a mim mesmo, tá? Tá vendo? Uma denúncia em espelho, né? Que é o texto da Tigrela, né? Em espelho. Ela se vê no espelho ali com outra mulher, né? O mal que disseram, o mal que fizeram e o que pudesse vir de um e de outro, tanto da mãe como dele. Esse primeiro palpitar da seiva, essa revelação da consciência a si mesma, né? A consciência foi revelada a si mesma ali. Quer dizer que eu tenho algum interesse em Capitu? Tá? Olha só a denúncia. Nunca mais me esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável qualquer outra sensação e tal. Mais adiante, já maduro, o velho Bento Santiago, né, na maturidade, sozinho, morando lá na outro endereço, onde ele recebia as damas da vida, né, já não tinha mais amor, era uma relação diferente da que ele teve antes, desiludido, né. Aí ele fala aquela voz embargada, né, nas novelas, os filmes de Capitu, né. Há coisas que só se aprendem tarde, depois de velho, né? É necessário nascer com elas para fazê-las cedo. É melhor, naturalmente, cedo do que, de fato, de modo artificial, tarde, né? Vou começar a ler aqui a tigresa, a tigrela. A tigrela também lembra a tigresa, né, do Caetano, né? Sei quem conseguiu ler o conto assim: uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Encontrei Romana por acaso num café. A Romana estava meio bêbada, mas lá no fundo da sua transparente bebedeira senti um depósito espesso subindo rápido quando ficava séria. Ela é muito condensada, né? Muito. A leitura da Lígia é tensa, do início ao fim, tem uma tensão, né? Quem é essa mulher? Tá? Pode ser muitas coisas aqui. Parece que é uma rival que está querendo roubar o marido dela, namorado, alguém que roubou antes, é uma mulher que já teve 5 casamentos. Pode ser homossexualidade, a gente não sabe direito, né? Ela joga com o enigma, né? Ao contrário de Freud, assim, da análise, de traduzir, querer dar um sentido e limitar a pessoa numa jaula, a Lígia, ela dá abertura, tá? Não tem interpretação que amarra, não. É aberto, né? Quem leu, quem sentiu a leitura, sabe disso, né? Então ela encontrou a Romana, né? Tá tomando um uísque lá. Então a boca descia, pesada, fugidio o olhar que se transformava de caçador em caça. Quem caçava quem, né? É o duplo, né? A ideia de duplo. 2 vezes apertou minha mão. Eu preciso de você. Essa frase aqui, no caso de uma mulher para outra mulher, é uma frase pesada, tá? É uma frase muito pesada, quando uma mulher pega na mão da outra e fala, né? Preciso muito de você, tá? É um pedido de socorro, né? Logo em seguida, já não precisava mais, né? Estava bebendo um uísque. É o jogo, né? É o jogo, não é isso? Preciso, mas também eu sei me virar sozinha. Esse medo virava indiferença, quase desprezo, né? Ah, precisa, mas ó, não preciso muito não. Um certo traço torpe engrossando o lábio. Voltava a ser adolescente quando ria. A melhor da nossa classe. É engraçado que ela vai inserindo algumas frases que parece que remete à adolescência, tá? Amiga antiga, né? Então era sem mistério e sem perigo. Fora belíssima e ainda continuava, mas sua beleza corrompida agora era triste até na alegria. Contou-me que se separou do 5º marido e vivia com um pequeno tigre num apartamento de cobertura. Esse tigre vai ser enigmático aqui, né? O enigma do conto é quem é esse tigre? A tigresa.
Com um tigre, Romana? A amiga então pergunta, encontrou, né, a antiga colega de faculdade, encontrei hoje aqui a Solange, né, a minha antiga colega de escola, estudamos juntos lá no ensino médio. Você está com um tigre aí, Solange? Ela riu. Tiveram um namorado que andara pela Ásia e na bagagem trouxera tigrela dentro de um cestinho, tá? Era pequenina assim, precisou criá-la com mamadeira. Crescera pouco mais do que um gato, depois desses de pelo fulvo e com listas tostadas. Olhar de ouro. 2 terços de tigre e 1 terço de mulher. Já não é bem uma tigresa, né? É uma mulher felina, uma felina, né? Ela foi se humanizando e agora? No começo me imitava tanto, tá, ó. Então tinha uma referência aqui na outra, né? Por isso que veio confidenciar. Aqui tem a transferência, né? De caçador a caça, né? Eu preciso de você, tá? Elemento transferencial, né? Me imitava em tudo, né? Em muitas coisas. Olá, Ricardo, boa noite. Comecei também a imitá-la e acabamos nos embrulhando de tal jeito que já não sei se com ela que aprendi a me olhar no espelho com esse olho de fenda. Aqui, espelho e Machado de Assis não é só um texto não, tá? É um conceito, né? É você se ver em espelho no outro o tempo todo. Ou se foi comigo que aprendeu a se estirar no chão e deitar a cabeça no braço para ouvir música. É tão harmoniosa ela, né? É uma gata, né? Aquela gata, assim. Aqui também tem muitos comentadores que lêem esse conto como homossexualidade, né? De 2 mulheres, tá? Homossexualidade, assim, uma gata, né? Porque ela vê a beleza do feminino, né? A languidez, né? O jeitão do feminino. Tão limpa, disse Romana, deixando cair o cubo de gelo no... Tá, e ao mesmo tempo é adulta, né? Tomando um uísque, né? O pelo é desta cor, acrescentou, mexendo o uísque. Colheu com a ponta dos dedos uma lâmina de gelo que derretia no fundo do copo. Trincou essa peça de gelo nos dentes e o som me fez lembrar que antigamente costumava morder sorvete. De vez em quando ela remete para um período antigo onde conhecia antes, tá? Gostava de uísque essa tigrela. Tá? Sabia beber, era contida. Só uma vez chegou a ficar realmente de pileque, né? Romana sorriu quando se lembrou do bicho, dando cambalhotas. Boa noite, Cledimar, bem-vinda, né? Então, Romana sorriu quando se lembrou do bicho, dando cambalhotas. Aqui é cheio de metáforas, tá vendo, Solange? Se você olhar, Clarice, você que deu aula de literatura, né? Como é que você ia perguntar aos seus alunos como é que a Romana sorriu quando se lembrou de tigre, né? Que o namorado tinha trazido, dando cambalhotas. Que metáfora é essa, né? É uma prosopopeia? É um ato na realidade, né? Rolando pelos móveis até pular no lustre e ficar lá se balançando de um lado para o outro. É o jogo da mulher do feminino isso aqui, né? O que fez Romana imitando frouxamente o movimento de um pêndulo, né? Cai a boca assim de lado, aquele jogo muito próprio da mulher, né? Despencou com a metade do lustre no almofadão e aí dançamos tango juntas. Foi atroz. A Lígia tem essa propriedade aqui, se você observar, que ela vai inserindo no meio do texto. A gente viu isso muito no Machado de Assis, né? Ela insere frase no meio do texto, né? Aí depois ficou deprimida, na depressão se exalta, fica então, vai do maníaco ao depressivo, né?
Quase arrasou com o jardim, rasgou meu chambre, quebrou coisas. No fim, quis se atirar do parapeito do terraço que nem gente igual. Esse se atirar vai aparecer no final, né? Lá na frente vai repetir esse gesto. Igual, repetiu Romana, procurando o relógio no meu pulso, recorreu a um homem que passou ao lado. Esse jeito típico, né? Vai fingir que tem um relógio no meu pulso, não tem, chama o garçom que está passando, um senhor, né? As horas. Quando soube que faltava pouco para meia-noite, baixou o olhar num cálculo, né? Ah. É sempre calculado, tá? Que parece espontâneo, tá vendo? Clarice, na mulher tem esse gesto que parece espontâneo, mas é calculado, tá? Ficou em silêncio. Esperei quando começou a falar. Me pareceu uma jogadora excitada. Muito forte isso aqui, tá? Não sei se os colegas aí ficaram atentos a essa frase, ó. Quando recomeçou a falar, me pareceu uma jogadora excitada, escondendo o jogo na voz artificial, tá? É muito forte isso aqui, Nilo. Quando você vê a pessoa dizendo, mas escondendo, tá? Tem uma artificialidade, né? Não é natural, não é espontâneo, né? Mandei fazer uma grade de aço em toda a volta da mureta. Ô, Mary, boa noite. Mary é participante antiga, hoje chegou um pouco mais tarde aqui, 8h25, está no início ainda. Aqui você chegou, Mary, numa hora de uma frase-chave aqui que nós estamos comentando. Olha, quando ela começou a falar, a Romana, né? Me pareceu uma jogadora excitada. Excitada, mas ao mesmo tempo escondendo o jogo na voz artificial. Fica toda excitada falando, mas está escondendo, né? Aqui, a impressão que tem é que tem uma rival, tá? Trata-se de também pode ser uma rival. Pode ser uma relação homossexual de uma amiga, né? Pode ser uma rival. Alguém que o rapaz trouxe e deixou no apartamento, uma tigrela, né? Uma tigresa, né? Alguém que visitava de vez em quando e se tornou... Tem um conto da Catherine Mansfield chamado Berta, em que o marido leva uma amante para visitar a casa dele. A esposa recebe. Ela começa a desconfiar que essa amiga é uma amante do marido dela. Ela serve o almoço, ela serve todo o ambiente, fica olhando de lado. Ela observa assim, tem mais alguma coisa aí? Tem alguns contos da Lígia que são um pouco assim, baseados em emulação de outros textos, tá? Quando recomeçou a falar, me pareceu uma jogadora excitada, escondendo o jogo na voz artificial. Ao mesmo tempo que ela pediu ajuda, né? Eu preciso de você, tá? Pediu ajuda, mas ela não entrega, né, o ouro, assim. A ajuda que ela pede, ela esconde. Típico de quem vai procurar um analista, né? Vai pedir ajuda, mas esconde. Preciso de você, mas não diz. Escondendo o jogo. Mandei fazer uma grade de aço em toda a volta da mureta. Se quiser, ela trepa fácil nessa grade, é claro. Mas já sei que só tenta o suicídio na bebedeira, porque no final vai ter essa grade com suicídio, né? Prosseguiu baixando a voz e seu rosto escureceu. O que foi, Romana? O que aconteceu? O que você tá, né? Eu preciso de você. O que aconteceu? Perguntei, tocando a mão dela, né? O toque na mão de Machado de Assis. Né? Vem comigo, leitor. Estava gelada. Fixou em mim o olhar astuto. Pensava em outra coisa quando me disse que no crepúsculo... Olha bem. Para quem acredita em ilusão de análise, né? Para quem acredita em ilusão analítica. Você está lá no consultório, a pessoa chega jogando todo aquele monte de elementos, com astúcia, né? Ela está querendo saber se você compreendeu o que ela disse ou não. Tá? Pensava em outra coisa quando me disse que no crepúsculo
Por isso que tem o narcisismo, né? Que eu preciso proteger a minha imagem também. Eu não vou arregaçar meu interior para ninguém, né? Você só arregaça o seu interior quando é orgânico. Abre as pernas, né? Fica nu, o cara olha a vagina, olha o pênis. Tem que ver onde é que está o câncer. No corpo vai, agora no subjetivo você não abre nunca. Os segredos íntimos da subjetividade, aí está o segredo do homem, né? O que você fez para ter esse câncer, essa doença venérea? Ah, doutor, eu não sei de nada. Né? Não sei de nada. Não diz nada, né? Tem uma doença venérea, você não saiu com ninguém? Não saí com ninguém. Eu só transo com minha esposa ou com meu marido. A senhora tem certeza? Ah, deve ser um vaso de rodoviária que eu sentei. Aí começa esse inferno todinho, ninguém arranca não, bicho. Você pode torturar a pessoa ali assim, mas ela não fala, né? Estava gelada, fixou em mim o olhar astuto, pensava em outra coisa, quando me disse que no crepúsculo, quando o sol batia de lado no topo do edifício, a sombra da grade se projetava até o meio do tapete da sala, e se Tigrela estivesse dormindo no almofadão, era linda a rede de sombra, se abatendo sob seu pelo como uma armadilha, ó. Mergulhou o dedo indicador no copo, né? Enfiou o dedinho no copo de uísque dela. Usava esse dedo, uma esmeralda quadrada como as rainhas. Não é mesmo extraordinário? O pouco espaço do apartamento condicionou o crescimento de um tigre asiático na sábia mágica da adaptação. Essa frase é demais, né? Ela encontrou o lugar dela nesse espaço aí, tá? Não passava de um gatarrão que exorbitou, né? Vendo? Como se intuísse que precisava mesmo se restringir, não mais do que um gato aumentado. Só eu sei que esse gato cresceu, só eu notei que está ocupando mais lugar, embora continue do mesmo tamanho. Aqui tem uma insinuação de relação conjugal, né? Extra, né? É um gato que cresceu do mesmo tamanho. Ultimamente mal cabemos as duas, ó. Aqui é Vigília com Lobo Neves e Brás Cubas, assim, né? Mal cabemos os dois. Uma de nós teria mesmo que interrompeu para acender a cigarrilha, a chama vacilante na mão trêmula. Dorme comigo, mas quando está de mal, vai dormir no almofadão. A gente vem estudando aqui como é que o Alberto não veio hoje não, né? Cadê o Alberto? Um minutinho só aqui, tá? Engraçado, né? Lê os dois contos, alguma coisa aconteceu. Ele está interessado aqui, o Alberto, terminou a filosofia agora. O Alberto é escritor, terminou a filosofia, ele trabalha com a linguagem, igual fez a Lígia, tá? É assim, a linguagem é para exibir o eu, né? A gente pensa assim, a linguagem é para exibir o eu. Eu estou me exibindo através da linguagem, né? Agora, eu tenho muitas maneiras de me exibir através da linguagem. Posso ser ioiô todinho, né? Eu posso ser lá o tribalista, posso ser a Lígia, né? A Lígia tem um refinamento no uso da linguagem, que é isso que nós estamos vendo. Como é que você entrega à realidade algum produto que, o caso dela, tornou-se uma grande escritora, né? Faz parte da Academia Brasileira de Direito, viveu 103 anos, né? Nasceu em 1918, morreu em 2022, na pandemia, ano passado. Então, se eu quero me apresentar na linguagem, a ideia que o Freud tinha, assim, libido de objeto, libido do eu. Você tem que mostrar sua competência na realidade, primeiramente, né? Alguma qualidade, alguma eficiência, né? O eu é aquilo que está escondido atrás do objeto. Tá?
Assim que eu consigo mostrar um objeto de qualidade, aí vão perguntar quem é o autor desse livro, tá? É isso aí. Quem é que escreveu esse conto? A Lígia. Ela merece ser eleita para a Academia Brasileira de Letras. Então, na medida em que você consegue uma exibição na linguagem com essa elaboração toda, e a criatividade da mulher aqui, né, que apareceu, você tem o drible do Neymar, né? Aí vai. Tá? A criatividade da pessoa e o produto dela. Tá? Voltando então, eu estou falando isso para abrir um parênteses. Como é que o que vocês estão estudando? Como é que o eu se exibe na realidade, né? Que está uma confusão hoje de narcisismo, assim. Eu quero ter sucesso na vida, mas como é que eu faço para ter esse sucesso? Os jovens estão perdidos, né? A gente tem os filhos da gente, tem que ter um cuidado, né? Para você manter eles com a esperança de fazer uma faculdade, arrumar um emprego, ter uma mulher, um casamento, conseguir se colocar na vida, né? Porque também há uma desilusão com relação ao mundo, tá? Já perceberam que o eu se exibindo é que faz sucesso. Agora, como é que eu faço isso? Então, nós estamos nessa investigação do narcisismo, né? Muita gente que aparece derrotado, destruído assim no consultório é justamente porque quebrou a cara numa hora dessa. Seja na relação conjugal, seja como empreendedor, que foi botar um negócio e faliu, saiu da empresa, recebeu toda a aposentadoria dele, botou uma lanchonete, quebrou a cara, né? Aí começa do zero, depois de aposentado. Então nós estamos no dilema assim, como é que você usa a linguagem como uma psicologia, né? Para você saber, conseguir lidar com a realidade. Deve ter dado tanto... Então vamos voltar, né? Dorme comigo, mas quando está mal, vai dormir no almofadão. Aqui também nós estamos investigando, assim, é bem amplo o nosso estudo, assim, por que tem um número exagerado de autismo hoje? Tá? Que caixinha mágica é essa que produziu hoje? Meu neto é autista, filho da minha nora, né? Meu filho. Impedido de fazer experiência com a realidade. Então, assim, existem muitos elementos para você tirar desse estudo. Na medida em que você consegue alcançar um eu e exibir-se na realidade, você tem um escape do autismo, né? Você tem um eu seu que consegue, no mínimo, né, ter uma mediação com a realidade e com o outro, né? Deve ter dado tanto problema, né? Vamos continuar. E os vizinhos? Perguntei. Que tem agora o burburinho da tigresa com os vizinhos, né? Tem um tigre no apartamento. Romano endureceu o dedo que mexia o gelo. Não tinha vizinhos. Um apartamento por andar, no edifício altíssimo, todo branco, estilo mediterrâneo. Você precisa ver como tigrela combina com o apartamento. Tá? Andei pela Pérsia, você sabe, não? De lá trouxe os panos, os tapetes, ela adora esse conforto veludoso, é tão sensível ao tato e aos cheiros. Aqui está trazendo um quadro do porquê que a tigrela se adaptou tão bem ao apartamento, né? Até eu ia gostar de um apartamento desse, tá? Quando amanhece inquieta, acendo o incenso, o perfume amolece, ligo o toca-discos, então dorme em meio de espreguiçamento, desconfio que vê melhor de olhos fechados, como os dragões. Tiveram algum trabalho em convencer a Ninha de que era apenas um gato desenvolvido. Aninha, você é só um gato crescido, Aninha. A Aninha era empregada, mas agora tudo bem, as duas guardavam uma certa distância e se respeitavam. O importante era isso, o respeito. Tanto que se fala hoje em dia o respeito, né? Esse conto é de 1977, hein? Então, o que manda é o respeito. Aceitar a Aninha, que era velha e feia, mas quase agredir a empregada anterior. Aqui tem uma rivalidade, a gente vai ver, né? É um ciúme, né? Quase agredir a empregada anterior, que era jovem. Enquanto essa jovem esteve comigo, Tigrela praticamente não saiu do jardim e vigiava, né? Tem uma jovem lá com ela. Enfurnada na folhagem, o olho apertado, as unhas cravadas. Aqui vou falar uma coisa
Gozada, quer ver? Minha esposa trabalhava em engenheiro na Vale do Rio Doce. Eu tinha minha empresa, tinha mais tempo de ficar em casa, olhando as crianças. Uma ocasião, ela arrumou uma empregada linda, que andava com um shortinho assim, bem no bumbum. Um dia ela chegou em casa assim, olhou aquilo e falou assim, Nossa Senhora, eu botei uma tigresa aqui dentro de casa. Desse jeito, né? Tem uma tigrela aqui, quer dizer, ela demitiu logo e contratou uma outra bem velha e gorda. Aceitaram a Ninha, que era velha e feia, mas quase agrediram a empregada anterior, que era jovem, né? Adelma, eu botei aqui dentro de casa e você, né, olhando para a bundinha dela. Ah, mas você contratou, né, meu amor? Daqui a pouco eu vou levar ela para a cama, né, porque é empregada. E a babá você vive viajando, dando palestra, cuidando dos outros empreendimentos. Eu vou cuidar da namorada minha que você contratou, que é minha empregada doméstica, e os 3 filhos nossos, pequenos, né? Tá vendo que interessante? Enquanto essa jovem esteve comigo, Tigrela praticamente não saiu do jardim. Ah? Enfurnada na folhagem, o olho apertado, as unhas cravadas na terra, né? A mulher também é ciumenta. As unhas, eu comecei e fiquei sem saber o que dizer em seguida. A esmeralda, né? Do dedo, tombou de lado como uma cabeça desamparada e foi bater no copo. O dedo era fino demais para o aro que ela carregava no dedo da esmeralda. O som da pedra no vidro despertou Romana, que me pareceu, por um momento, apática. Levantou a cabeça e vagou o olhar pelas mesas repletas. Observou ao lado, né? Caiu a esmeralda no copo. Que barulho, não? Sugeri que saíssemos. Ao invés da conta, pediu outro uísque. Fique tranquila, estou acostumada, disse e respirou profundamente. Endireitou o corpo. Tigrela gostava de joias e de baque. Sim, baque. Insistia sempre nas mesmas músicas, particularmente na Paixão segundo São Mateus. Olha só. O que a Lígia bota aqui no meio do texto. Uma noite, enquanto eu me vestia para o jantar, aí ela estava se preparando para jantar, né? No meio do texto, tá? Ele não botou nenhum parágrafo, não, nem vamos botar um parágrafo aqui. Uma noite, estava me arrumando para sair para um jantar, né? A Tigrela ia fazer o quê? Ela ia junto. Ela veio me ver. Detesta que eu saia. Se tem uma coisa no casal que é o inferno, é você ver sua mulher se arrumando toda, o seu marido, e você vai aonde? Que invasão de privacidade é essa? Está perguntando onde eu vou? Você é meu marido ou não é? Ah, detesta que eu saia. Vou ficar sozinha? Aí, Adriano, você vai ficar sozinho? Sua namorada, sua esposa vai sair? Não, eu tenho um compromisso, meu amor. Vou dar uma palestra em São Paulo, em Paris, né? Uma noite, enquanto me vestia para o jantar, ela veio me ver, detesta que eu saia, mas nessa noite estava contente. Aprovou meu vestido, prefere vestidos mais clássicos, e esse era um longo de seda com cor de palha, as mangas compridas, a cintura baixa. Gosta, Tigrela? Perguntei, e ela veio, pousou as patas no meu colo. Aqui dá a impressão que tem uma convivência, tá? Tá vendo aqui, Clarice, como é complexo? Gosta, Tigrela? Estou vendo. Desse vestido, você está gostando? Ela veio, pousou as patas no meu colo. Ai, deixa eu... Tem que fingir que está gostando, né? Porque tá vendo a parceira sair, não pode fazer nada, né? Você não pode hoje fazer o quê? Tirar a privacidade, né? A liberdade. Eu posso ir onde eu quiser. O lugar da mulher onde ela quiser, do homem também. Então, foda-se, né? Você está deprimida? Tchau. Lambeu de leve meu queixo para não estragar a maquilagem. Começou a puxar com os dentes meu colar. Aí começou a mostrar raiva, né? Quer para você? Perguntei. E ela grunhiu.
delicada, mas firme. Como é que você vai mostrar o ódio, hein? Tirei o colar e enfiei no pescoço dela, tá vendo? Fico com esse colar, eu vou com outro. Não é mole não, viu, Clarice? Não é mole não. Então, a rivalidade aqui, ainda mais se for uma jovenzinha, né? Aí não precisa colar nenhum, né? Peitinho durinho, né? Bundinha durinha. Você tá saindo com outra? Não, é a minha secretária, tá? Me respeita. É a sua secretária? É a minha secretária. Tá? Você duvida de alguma coisa? Eu posso ir junto? Não. Você vai fazer o quê na palestra? Viu-se no espelho. Olhar úmido de prazer. Depois lambeu minha mão e lá se foi com o colar pendurado no pescoço, as contas maiores roçando no chão. Quando está calmo, o olho fica amarelo, bem clarinho. A Lígia é um demônio, assim, da psicologia, tá? Parece que ela leu Freud, leu Machado, Jung, né? Ela sabe, assim, essa manha da loucura, tá? Imagina isso aqui hoje também no mundo onde a homossexualidade veio tentar resolver e complicou mais ainda, né? A Aninha dorme no apartamento? Aí ela perguntou a Romana que teve um sobressalto, como se apenas naquele instante tivesse tomado consciência que a Aninha chegava cedo e ia embora anoitecer. Tá? Ela passa o dia inteiro lá, viu? Ela dorme também? As duas ficavam sós. Encarei-a mais demoradamente e ela riu. Tá vendo? Porque lá no início a Romana pediu ajuda, não foi? Precisa de você, né? Mas ela riu. Já sei, você está me achando louca. Mas assim de fora ninguém entende mesmo. Ô, Clarice, assim de fora você entende ou é complicado? Assim de fora ninguém entende, né? Aquele casal é gay? Ninguém, assim de fora, eles entram no apartamento, aqui em é uma loucura, bicho. Aqui tem dois colegas aqui que moram no apartamento, ninguém sabe de nada. Andam sempre juntos, eu tenho muito tempo que moram juntos, dois rapazes, ninguém sabe de nada. Tá? Assim de fora ninguém entende, né? Inclusive aqui num prédio que um é síndico e o outro de vez em quando me liga, Adelmo, tem um problema de vazamento que eu vou lá resolver, olho. De fora ninguém entende nada, né? É tão simples, você teria que entrar no jogo para entender. Você só vai entender... É só fisiológico. Pois é. É só o problema, um probleminha fisiológico, nada demais. É tão simples, você teria que entrar no jogo para entender, Solange. Vestiu o casaco. Tinha resfriado? Tinha esfriado? Lembra, Romana? Eu perguntei. Da nossa festa de formatura, por isso que tem remissões, aqui é um período em que as duas foram amigas de... Né, lá, quando formaram, né? Ainda tem um retrato. Você comprou para o baile um sapato apertado, acabou dançando descalça. Tá vendo como é que tem aqui uma insinuação assim, ela dançando descalça, né, o saia esvoaçante, o rebolado, né? Na hora da valsa te vi rodopiando de longe, o cabelo solto, o vestido leve. Olá, Lucas, boa noite. Achei uma beleza aquilo de dançar descalça. Ela me olhava com atenção, mas não ouviu uma só palavra. Somos vegetarianas, sempre fui vegetariana, você sabe. Eu não sabia. Tigrela só come legumes, ervas frescas e leite com mel. Não entra carne em casa, que carne dá mau hálito. Aqui já é uma... Aqui são os atuais veganos, né? Na época da Lígia, aqui em 1977, não tinha vegano ainda, né? Ai, menina, eu sou vegana, tá? Nada de carne, viu? Porque o arroto, né? Você quando arrota, assim, carne de churrasco, né? Que loucura, hein? A intimidade humana, né? Você arrotou alguma vez, Solange? Assim, você, aquele arroto fedorento, seu marido, né? Pô, meu amor, puta que pariu, você comeu o quê, hein?
Não Não, entra, não é o arroto o problema. O problema hein? é que não passa fio dental, aquilo vai apodrecer lá dentro, né? Que nem no intestino, por exemplo. Por isso que carne é um pouco difícil. Ai, ai, O ai, ai, fio ai. dental é imprescindível. Senão, Vou o tirar arroto os... ainda é menos, né? Uma hora ou outra. Agora, o hálito continua, né? Se você não fazer É. uma higiene de acordo. Meu amor, você quer me beijar, você vem igual um tarado, assim, você não escovou o dente, tá cheio de carne nos dentes, pelo amor de Deus. Ah, eu te quero agora. É mole? Tigrela só come legumes, ervas frescas, leite com mel, não entra carne, tem uma... E certas ideias, disse... O problema aqui também são as certas ideias, ó. Mais hoje, hein? No meu tempo de jovem, assim, até mais recente, as ideias só podia ser PT, né? Esquerda, direita. Hoje tem LGBT, XYH, você é... Não sei o que eu sou, não, cara. Certas ideias. Já ultrapassou o problema do político, né? Se você é ativo, é passivo. Antigamente ficava nisso, agora não. Qual é o sexo do homem? Ninguém sabe qual é o sexo do homem, né? Eu preciso de você, repete, A né? anatomia não define mais a escolha do, É, né? você sai com a mulher. A revelação do gênero agora é feito pela própria pessoa, não mais pelos pais, como eles acham que é. Mas como é que eu vou saber, Solange? O Romário não falou que ele saiu com uma mulher quando ele. O Romário botou isso na internet lá em 1990, deu o maior ibope, né? Ele saiu com uma mulher, ela tinha um pinto desse tamanho, falou assim: credo! Não era uma mulher, né? Então ele. Aí tem que falar o Depende seguinte: do ponto olha, de vista. vamos fazer o seguinte: vai ali, eu mostro pro meu amigo, abaixa a calcinha que eu preciso ver antes, porque lá no motel não vai dar, não, tá? Eu não aceito que você me mostre isso lá dentro. Vamos assinar um contrato aqui. Você tem uma perereca ou não tem, afinal de contas? Certas ideias, hoje em dia, né? Hoje o mundo é livre, tá, gente? Ah, não vão ficar limitando essas... Isso é machismo falar isso. Certas ideias, e disse e apertou a mão. Eu preciso de você. Inclinei-me para o... Isso aqui é a Lígia lá na década de 70, hein? Inclinei-me para ouvir, mas o garçom estendeu o braço para apanhar o cinzeiro e Romana ficou de novo frívola, interessada na limpeza do cinzeiro. Por acaso eu já tinha provado leite batido com agrião melado? Sinceramente, tá? A Lígia, que é mulher, né? Uma com a outra, assim, tá? O homem não entende nada disso aqui. O homem bruto, igual eu, Adelma, aqui, né? Por acaso eu já tinha provado leite batido com agrião. Que receita é essa aqui, Solange? Você já provou leite batido com agrião melado? O que ela quer Isso dizer aí com é essa... bom para expectorar. Ah, é? É bom para expectorar. Bom para expectorar, né? Leite batido. Vai Agrião é quentinho, botar leite para fora o quentinho que será, em certas ideias? O que você também. tem que botar para fora o quê, né? Tem uma mensagem subliminar aqui, Clarice, é muito louco, viu? A receita é facílima, né? Claro que é, né? Tá na cabeça da Lígia, né? É por isso que o paciente vai ao analista, ele faz o analista de idiota. O analista concorda com o paciente e é um criminoso, né? Está enganando até o... A receita é facílima, né? A gente bate tudo no liquidificador, é mole. Bate tudo no liquidificador, vira uma meleca só, né? E depois passa na peneira ainda por cima, hein? Acrescentou e estendeu a mão. Querida, você está satisfeito? Você precisa de mim mesmo? O Senhor sabe as horas? Você tem... É tudo uma mensagem assim direta, né? É lindo ver, tá? Assim, de fora, né? Quando você está envolvido, você fica completamente louco. É bem no campo psicanalítico que cabe a discussão do gênero, né? É. O que você vai discutir do gênero no campo psicanalítico, eu não sei, não.
Não vai resolver nada também, né? Porque, aliás, é difícil resolver, tá? Porque dá a mãozinha de leve, assim, né? Essa história do leite parece voltar à infância. Eu acho que não volta à infância, não. É só insinuações. É o tempo todo insinuações, tá? É jogando a isca para ver se morde, né? Clarice, o que você acha? Parece o tempo. Você que é uma mulher já que trabalhou com literatura, uma pessoa madura, assim, é o tempo todo jogando uma isca. Para a gente entender o que nos fala o texto, é importante compreender como é a escrita da Lígia Fagundes, que ela é para causar mesmo esse conflito, e é muito importante, é intimista e geralmente é um monólogo. Muitas das vezes o personagem está conversando com ele mesmo, então ele pode criar, ele pode criar uma fantasia, uma imagem que nem existe. Na verdade, por exemplo, nós vamos observar que a Tigrela, ela tem os mesmos hábitos da romana, com algumas diferenças que talvez ela gostaria de ser e não consegue ser. Perfeito. Muito bom comentário. Agora, vamos sair do campo angústia gerada pelo real que nos habita. Aqui vamos botar Gildemar. Chegando Gildemar. Valeu, Gildemar. Chegando um pouco tarde, mas chegando a tempo. 9 horas. Veja bem, o comentário aqui da Clarice, muito interessante. Agora, pode ser também, Clarice, pensa bem, você conversando com uma filha sua, tá? Não é só um monólogo interno, é você, assim, quer descobrir com quem ela anda, ela escondendo, você, ou então a sua nora, né? Ou uma rival, quer dizer, é o jogo feminino que você não consegue revelar e não amarra nunca. É uma angústia, né? Tá? Porque ela faz aqui um batido aqui do liquidificador, vamos ver se sai alguma coisa igual, pode ser também, né? Bate tudo no liquidificador e depois, porque no ambiente social, né, nem sua filha, nem seu marido, ninguém, né, vai revelar detalhes íntimos, né? É um drama isso, né? Você então, a minha filha, você não acha melhor me falar? Ai, mãe, você está sendo invasiva. Porque procurou a amiga, né, para trazer uma questão existencial, né, angústia, né? Eu preciso de você, tá? Por acaso eu tinha provado leite batido com agrião melado? Tinha provado isso? É uma pergunta, né? A receita é facílima. A gente bate tudo no liquidificador e depois passa na peneira, acrescentou e estendeu a mão. Tá vendo? Faz um bater no liquidificador e vamos passar na peneira para ver o que passa, né? O que fica em cima e passa embaixo. Acrescentou. O senhor sabe as horas? Você tem algum compromisso? Perguntei. E ela respondeu que não. Não tinha nada pela frente. Nada mesmo, repetiu. E tive a impressão de que empalideceu. Ó. O corpo, quando cora ou fica pálido, né? Está fora da linguagem, né? O corpo está indicando algumas coisas que ela não conseguiu dizer, tá? Enquanto a boca se entreabria para voltar ao seu cálculo obscuro, ó. Não é fácil, não. O corpo está falando, mas tem um cálculo matemático na mente, né? O que eu posso dizer ou não? Colheu na ponta da língua o cubo diminuído de gelo, trincou nos dentes, ainda não aconteceu mais, mas vai acontecer, disse com certa dificuldade, porque o gelo lhe queimava a língua. Fiquei esperando. Então ficou pálida, ficou vermelha, ficou sem jeito, botou o gelo na boca. O largo gole de uísque pareceu devolver-lhe algum calor. Por que ela está bebendo para poder falar? Tá vendo? Uma noite dessas, quando eu voltar para casa, o porteiro pode vir correndo me dizer: a senhora sabe de algum desses terraços? Mas pode também não dizer nada, e terei que subir e continuar bem natural para que ele não perceba. Ganhar mais um dia. Quer dizer, está na iminência de acontecer alguma coisa, né? Um dia após o outro. Às vezes nos medimos, e tem uma tensão no texto, tá? O texto tem um suspense, né? Às vezes nos medimos,
Tá? Às vezes nos medimos. E não sei o resultado. Ensinei-lhe tanta coisa, aprendi outro tanto, disse Romana, esboçando um gesto que não completou. Já contei que é a Ninha quem lhe apara as unhas? Falei isso para você já? Entrega-lhe a pata sem a menor resistência, mas não permite que lhe escove os dentes. Tem as gengivas muito sensíveis, né? Tem que passar o fio dental antes. Como falou aqui a Solange, né? Aparar as unhas até que tudo bem, mas e o fio dental, né? Entrega-lhe a pata, mas não permite que lhe escovar o dente, eu não vou deixar não, viu? Tem as gengivas sensíveis. Comprei uma escova de seda natural, o movimento da escova tem que ser de cima para baixo, né? O dentista fala pra gente isso. Já falava isso em 77, hein? Adelmo, escova de cima para baixo. Você escova lateral assim, você machuca a gengiva. Bem suavemente, a pasta com sabor de hortelã. Não use o fio dental porque não come nada de fibroso, mas se um dia me comer, sabe onde encontrar o fio. Tá vendo? Pedi um sanduíche. Então as duas estão lá, né? Agora pediu um sanduíche. Romana pediu cenouras cruas, bem lavadas. Estava tomando uísque, né? Cenouras cruas com sal. Avisou apontando o copo vazio. Enquanto o garçom serviu o uísque, não falamos. Quando se afastou, começou a rir. O garçom se afastou, começou a rir. É verdade, Romana? Tudo isso. Não respondeu. Somava de novo suas lembranças e entre todas aquela que lhe tirava o ar, respirou com esforço, afrouxando o laço do echarpe. A nódoa roxa apareceu em seu pescoço. Quando aconteceu dessa nódoa roxa aparecer, ela desviou o olhar para a parede. Não quis ver, né? Através do espelho, vi quando refez o nó e cheirou o uísque. Riu. Tigrela sabia quando o uísque era falsificado. Até hoje não distingo. Mas uma noite ela deu uma patada na garrafa que voou longe. Por que fez isso, Tigrela? Não me respondeu. Fui ver os cacos e então reconheci, era a mesma marca que me deu uma alucinante ressaca. Você acredita que ela conhece minha vida mais do que Yazbek? Aqui começa a entrar um personagem novo, né? Um namorado antigo. Quem seria esse Yazbek aqui, né? Que entra dessa maneira, né? Yazbek foi quem mais teve ciúme de mim. Até detetive punha me vigiando. O tempo todo essa relação de suspeita, tá? Qual é o jogo entre essas pessoas, né? Parece que o conto vira o tempo todo a tensão permanente na angústia de descobrir o que estão escondendo. Tá? Pode ser um dos 5 maridos, né? Bem lembrado, mas assim... Você acredita que ela conhece minha vida mais do que o Yazbek? Então tenho ela aqui que conhece mais do que um deles, os anteriores. Que é bem da verdade. É até chato falar isso, né? Assim, mas como a mulher é muito detalhista, você imagina só 2 mulheres, uma marido da outra. O homem já é um idiota, assim, não entende nada, a mulher joga com as palavras para lá e para cá. Né? Durante tanto tempo eu fiquei assim, perdido entre as palavras, né? Não sabia o que estava me dizendo, tá? O homem é um completo imbecil, né? A inteligência é toda feminina. O conto todo, a revelação da inteligência da Lígia. Né? Todo esse jogo aqui que a Lígia faz é um jogo feminino. É uma mulher que está escrevendo. Todo esse detalhe que ela observa no brinco da outra, no farrapo de carne no dente, como é que isso... Todo esse mundo feminino está na narrativa da Lígia. É difícil um homem escrever um conto desse. O homem é pedreiro, né? É engenheiro, é comerciante,
É um pateta. Você acredita que ela desconhece a minha vida, que ela conhece mais do que... Claro que ela vai conhecer mais, sendo outra mulher, né? Uma tigrela. Você imagina você casada com uma mulher, então, hein, Solange? Você que era infeliz com o seu marido, arranje uma mulher para você morar com ela, para você ver se vai ser melhor, vai? Bom, eu tenho experiência com homem e com mulher nos filhos, no caso. Você tem Então, filhos? Você tem mulher, com os dois. filhas mulheres? Você tem? Interessante, hein? Acho que eu não me vejo me relacionando com uma mulher, não. É complicado, porque tem mulher... Bom, como tudo, né? É ser humano. É. Então, Mas não dá para generalizar. quando você vai obter uma informação da sua filha, você observa que é diferente de quando é do filho, não é não? Você não nota, não? Ou você não nota nenhuma diferença? Tudo é construído, né? É construção. É. Porque como eu construí, vamos dizer, entre aspas, o meu relacionamento com todos eles, então eu não acho dificuldade com nenhum deles, não. Você Eu me abro quanto ouço eles e a gente conversa sobre tudo. Então eu acho que é muito uma construção. É isso aí. Você está tão assim na relação que você de dentro não vai perceber nunca, né? Mas a relação da mãe com a filha jamais vai ser igual a da relação da mãe com o rapaz, o homem, né? Vai ter uma nuance diferente aí, né? De qualquer maneira, fala essa frase. Por eu estar envolvida, eu não percebo, é verdade, pode ser sim. Isso aí, um sentimento de mãe, né? De proteção, né? Legal. Mas os meninos se abrem menos. É um pouco mais difícil de chegar lá. Tá vendo? Você acredita que ela conhece minha vida mais do que Yasbek? Também assim, Solange, nisso que os meninos se abrem menos, é porque o homem não dá muito valor a essa história de ficar se abrindo. Já a mulher dá a impressão que ela quer que se abre tudo, ao mesmo tempo que ela faz a simulação de abrir tudo, ela esconde a outra parte todinha. Tá? E você jamais vai saber no íntimo o que realmente pensa sua filha, que seja o que for, entende? Assim, com a mulher o jogo é mais difícil, né? O rapaz, ele fala assim, mãe, não enche o saco, vai se fuder. É a mulher, o homem, né? Agora a mulher fica, ai, mãe, é completamente diferente. Você acredita que ela conhece minha vida mais do que o Yasbek? E Yasbek foi quem mais teve ciúme de mim. Tá vendo? Até detetive, o Yasbek, o idiota, punha, né? Porque não tinha competência para decifrar nada, né? Mas ela conhece sem detetive nenhum. Se o Yasbek precisar do detetive, ela conhece a minha vida mais do que o Yasbek sem detetive nenhum. Que tem um olhar de Capitu, assim, de canto de olho, né? Olhar oblíquo, né? Eu estou sacando, minha filha. Finge que não liga, mas a pupila se dilata. Olha só aqui. A pupila do Machado de Assis aqui. Outra maneira de falar olhar oblíquo, né? Finge que não liga, mas a pupila se dilata e transborda como tinta preta, derramando no olho inteiro. Eu já falei desse olho? É nele que vejo a emoção e o ciúme, ó. Um detalhe ali, né? Perceptivo, que não foi falado, né? Fica intratável. Recusa a manta. Tira essa merda daqui, dá uma patada de tigresa na manta, né? No travesseiro, na almofada. Sai. Você vai dar a sua palestra? Vai embora, vai. Recusa a manta, almofada. Essa aí é a parte masculina, hein? Quê? Essa daí é a parte masculina do casal. Ou da histeria, né? Dá um pontapé, dá um peteleco, né? Recusa a manta, a almofada, vai para o jardim, também pode ser masculino. Mas aqui nós estamos no casal que é a romana com a tigrela, né? Mas vamos dizer que cada um faça um papel. Entendeu? Independente de ser um homem ou uma mulher, né?
Que nem o lugar do pai e o da mãe, na verdade. Precisa ser duas pessoas, mas um vai representar uma coisa e outro outra. Enfim. Isso aí. É no contexto aqui de que vai sair, né? Falou aqui em cima. O contexto que uma vai sair, né? E vai deixar a outra sozinha, pendura o colar no pescoço, tenta, né? Então, finge que não liga, mas a pupila se dilata e transborda como tinta derramando no olho inteiro, recusa a almofada. E vai para o jardim, o apartamento fica no meio de um jardim que mandei plantar especialmente uma selva. Fica lá o dia inteiro, a noite inteira, amoitada na folhagem. Posso morrer de chamar que não vem. O focinho molhado de orvalho ou de lágrimas. Fiquei olhando para o pequeno ciclo de água que seu copo deixou na mesa. Levantou o copo e deixou pela rodalinha. Mas Romana não seria mais humano se a mandasse para o zoológico, Romana? Manda essa tigrela para um zoológico. Demais isso aqui, né? Tá vendo? Por que você não manda a tigrela para um zoológico? Você consegue mantê-la em casa ainda, né? Deixa eu ver aqui em cima, hein? Atirar do parapeito, né? É todo um contexto que vai sair para uma... para fazer uma palestra, né? É nesse contexto que está ralando toda essa conversa no bar da Romana com a personagem, né? A Romana tinha 5 já marido que separou, agora parece uma tigrela. E assim que ela vai sair, o Yazbek contratava segurança, teve 5 casamentos, né? Mas ela conhece a minha vida mais do que o Yazbek, né? Nesse contexto, então, vai haver uma espécie de um suicídio, né? Porque essa Romana sai e deixa a tigresa em casa, né? Fica lá de manhã à noite com a empregada. Antes tinha uma empregada linda, agora é uma outra que não é linda. Morrendo de ciúme, né? Romana não seria... Aqui vamos falar então, continuando, né? Fiquei olhando para o pequeno círculo de água em torno do copo, né? Ela está resmungando ali, assim, eu deixei 5 homens para trás, eu arrumei uma namorada. É o mesmo problema, ela tem ciúme, não quer que eu saia. Romana não seria mais humano se a mandasse para um zoológico, então, ficar presa no apartamento? Deixe que ela volte a ser bicho. Acho cruel isso de lhe impor uma jaula. E se for mais feliz na outra, lá no zoológico, você a escravizou. E acabou se escravizando, né? Está aqui resmungando, porque você, preocupado com ela presa, não vai lhe dar ao menos a liberdade de escolha. Com impaciência, Romana afundou a cenoura no sal. Como essa analista, porque aqui é um papo com analista, né? Como essa analista dedurou, a Romana não aguenta, né? Que escuta muita verdade cruel na cara, né? Afunda a cenoura no sal. A gente hoje em dia fala assim, poxa, me deixou no sal, né? Na merda. Liberdade é conforto, minha querida. Tigrela também sabe disso. Teve todo o conforto. Como Yazbek fez comigo até me descartar. Não sei se o Yazbek, que prendia ela, acabou ensinando a ela a fugir, né? Não sabemos disso, porque aparece a história de Yazbek meio que com detetive, né? E agora você quer se descartar dela. Tá? Quem sabe não está tratando aqui, então, de um caso também de uma certa revanche feminina hoje em dia, né? Assim, meu marido vivia saindo, agora quem sai sou eu. E agora você quer se descartar dela. Em alguma mesa, um homem começou a cantar aos gritos um trecho de ópera.
mas depressa a voz submergiu nas risadas. Romana falava tão rapidamente que tive de interrompê-la. Mais devagar. Não estou entendendo nada. Treu as palavras, mas logo recomeçou o galope, desatinado. Então a narrativa teve um espaço, né, de respirar, né? Como se não lhe restasse muito tempo. Nossa briga mais violenta foi por causa dele, Yazbek. Você entende? Aquela confusão de amor antigo que de repente reaparece. Às vezes ele me telefona, então dormimos juntos. Ela sabe perfeitamente o que está acontecendo. Aqui então tem uma retomada, né? Porque se o Yazbek reaparece e dorme junto, como é que vai ficar a Tigrela? Quando voltei, estava acordado, me esperando feito uma estátua diante da porta. Está claro que disfarcei como pude, mas é esperta. Farejou até sentir cheiro de homem em mim. Meu Deus do céu, hein? A Tigrela aqui deve estar assim já, né? Você está com cheiro de homem, Romana? Você esteve com quem? Ai, Tigrela, não me enche. Ficou uma fera. Acho que eu gostaria de ter um unicórnio. Olha aqui, que sacanagem. A autora aqui é sem vergonha, tá vendo? Um chifre aqui assim no unicórnio, né? Acho que eu gostaria de ter um unicórnio. Você, em vez de ter uma tigresa, um unicórnio. Aquele... Já visto as novelas dela, né? Tá vendo? Você sabe, né? Aquele lindo cavalo alourado com um chifre cor-de-rosa na testa. Onde que você viu isso? Lá numa tapeçaria medieval. Estava apaixonado pela princesa que lhe oferecia um espelho para que se olhasse. Olha aqui você no espelho, princesa. Chifruda, hein? Onde está esse garçom? Cadê o garçom? Cadê o garçom? Me dá mais um uísque. Garçom, por favor, pode me trazer as horas, mais gelo. Imagine que ela passou 2 dias sem comer, entigrada. Aqui é será um neologismo aqui, hein? Também valoriza muito o escritor que cria neologismo, né? Entigrada. Prosseguiu Romana. Agora falava devagar, a voz pesada, uma palavra depois da outra, com os pequenos cálculos se ajustando. Como é que ela faz sempre pequenos cálculos enquanto fala, tá vendo? Se ajustando nos espaços vazios para ver como é que preenche a lacuna, né? 2 dias sem comer, arrastando pela casa o colar e a soberba, tá vendo? Aquele colar que ela deu assim, vou sair, bota esse colar no pescoço, tchau. Estranhei. Yazbek tinha ficado e telefonar, não telefonou, mandou um bilhete. O que aconteceu com seu telefone que está mudo? Fui ver e então encontrei o fio completamente moído. As marcas dos dentes em toda a extensão do plástico. A tigresa que mordeu o telefone do Yazbek todinho, né? A tigresa tá brava aqui, louco por literatura. Não disse nada, mas senti que ela me observava por aquelas suas fendas que atravessam vidro e parede. Acho que naquele dia mesmo descobriu o que eu estava pensando. Descobriu o que estava pensando é difícil, hein? Ficamos desconfiadas, mas ainda assim... Tá me entendendo? Bem feminino, né? Como é que você vai descobrir o que está pensando? Desconfiada, hein? Arrancou os fios do telefone, mordeu tudo. E Yazbek telefonou a sua filha de uma puta. Você não estava aqui. Quem tá fora tá divertido. Hein? Para quem tá fora da briga aí. Para quem tá fora, tá lindo, né? Você tá... É para quem tá fora, né, Solange? Sim. Imagina seu marido chegou 2 horas da madrugada com um batom no casaco. Seu filho de uma puta. Isso aqui tá. é uma palestrante que veio me dar um beijo. Você me respeita, hein, Solange? É uma palestrante que veio me despedir. Ah, é uma palestrante? É. E esse cheiro aqui todinho? Elas são perfumadas, Solange. Tá? Tudo muito insinuado, né? Aí você pega e morde o telefone todinho, rasga no dente, né? Moe completamente moído, a marca do dente.
É uma loucura, viu? Relação de amor, bicho, tá? Sei não. Tinha tanto fervor? Tinha! Perguntei. Ela abriu as mãos na mesa e me enfrentou. Por que está me olhando assim, hein? Porque agora está sentindo recriminada, né? Que tudo que ela fez com Yasbeck, fizeram com ela, está fazendo com a Tigrela. O que mais eu podia fazer? Ela perguntou, por que você não manda ela para o zoológico, né? Se ela está louca lá, rasgando os fios de telefone. O que mais eu poderia fazer? Deve ter acordado às 11, a hora que costuma acordar, gosta da noite. Ao invés de leite, enchi uma tigela de uísque e apaguei as luzes. No desespero, enxerga melhor no escuro. E hoje estava desesperada porque ouviu minha conversa. Olha só aqui que maldade que a autora põe aqui no meio. Escutou a conversa, Solange? Pensa que estou com ele agora. A porta do terraço está aberta. Essa porta também ficou aberta outras noites. Se não aconteceu, mas nunca se sabe. É tão imprevisível, acrescentou uma voz sumida. Lembrou o sal dos dedos no guardanapo de papel. Já vou indo. Tá? Volto tremendo para o apartamento, porque nunca sei se o porteiro vem ou não vem me avisar que de algum terraço se atirou uma jovem nua, com um colar de âmbar enrolado no pescoço. Aqui, a Lígia Fagundes Stella dá uma aula de como escrever um conto denso, né? Muita ficção, parece real, né? Não sei o que vocês acharam aí do... É muito lindo. Muito bonito, né? Muito bem escrito, Tá. muito bom mesmo. Assim, como é que você vai conseguir analisar alguma coisa, tá? Porque a gente tem a ilusão de analisar, analista, né? Lá no começo foi falado assim. Quer ver o texto aqui? Que aqui a analista aqui da Romana, a analista da Romana é um amigo que está conversando, né? Mesmo nessa intimidade, não consegue arrancar as informações, tá vendo? Tá? Mesmo na intimidade, não consegue arrancar as informações. Como é que você vai arrancar as informações como analista, tá? Aí o Nilo está acompanhando, Nilo? Como é que é possível uma análise, Nilo? Nesse contexto, não sei se você deu tempo de ler o conto, se acompanhou do início ao fim, né? Nesse contexto do conto, como é possível uma análise quando a pessoa joga dessa maneira? E nós estamos lidando aqui com a Só. Fala, Solange. Leu numa sentada, né? Agora, uma análise vai muito além disso. Então, com o tempo, você vai conseguindo pegar muita coisa nas entrelinhas e tal. É. A esperança é essa, né? Não sei se os nossos colegas estão acompanhando a leitura, não tem visto comentário, né? Nem no privado aqui. Cadê o... A esperança é essa, foi boa. Cadê o Adriano, né? Você está acompanhando aí, Marcos? Você está mais... O Marcos já está mais entranhado aqui na leitura da gente a partir do narcisismo, né? Trouxe muitas colaborações no privado, de vez em quando traz muita coisa, né? Zomba um bocado. O Marcos é mais zombador do que... Fala, Adriano. Ah, tá com vontade de se expressar? É bom quando alguém fala, tá? Porque eu fico muito sozinho no solilóquio aqui. Fala, Adriano. Fica à vontade, tá, pessoal? Então, estou acompanhando essa leitura. Eu acredito que esse conto tem um... Quando eu li ele, eu me lembrei do livro do Dostoiévski, O Duplo. E aí eu reli esse conto e percebi que realmente tem uma questão, porque essa tigrela, parece que tem uma disputa por espaço entre as duas, né?
Parece que tem essa questão do duplo. E também uma coisa que me chamou a atenção, eu verifiquei que o ano que ela publicou esse conto foi o ano do falecimento do seu segundo marido. Ah, é? Então, tem essa questão. Me parece que essa questão com o suicídio ali, que trata nessa disputa, né, seria uma maneira de resolver esse conflito do duplo. Enfim, são elucubrações que a gente faz, mas que tem uma questão com o duplo ali. Eu acho que isso é inevitável, esse entendimento. Muito bom. Fala, Adriano, tá, beleza. Fala, Lucas. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Você falando sobre... que eu peguei um pouco do assunto que vocês estavam falando, na metade aí. Aí eu tô lendo agora Schopenhauer, o livro dele, A Arte de Lidar com as Mulheres. Aí você falando sobre isso me lembrou um pouco desse livro que eu tô lendo aqui. Até o Schopenhauer também escreveu sobre isso. A Arte de Lidar com as Mulheres. Interessante, olha a questão, né? Olha o livro dele. Será que o Schopenhauer conseguiria, com esse livro, ensinar a gente a lidar com as mulheres, né? Só o fato dele ter escrito um livro, eu acho que ele tentou entender as mulheres. A gente não vai ler o encontro, não, né? 9h30 já, vamos deixar por aqui hoje. Fica aberto aqui os comentários. Fica à vontade, Clarice. Clarice é da literatura, né? Professora que está aposentando, tem experiência de interpretação de texto. Interessante é assim, lá no privado, né? O Marcos, eu deixei aqui para ele ficar à vontade de falar, mas assim, ele trouxe um comentário muito curioso no privado que aconteceu com minha irmã, Marcos. Minha irmã... É porque assim, você também não deve entrar na subjetividade do estudante, né? Recomendo que o professor se limite ao texto, né? Uma irmã minha, lendo essas minhas mini-crônicas, agora essa versão mais subjetiva no texto, de repente deu um surto nela e falou assim, será então que eu passei uma vida inteira corrigindo C cedilha, acento circunflexo, se era separação de sílaba, e o estudante queria me passar alguma mensagem subjetiva? Foi um comentário do Marcos no privado, falando assim, o professor fica limitado, ele é obrigado por lei, quase, né? Não pode perguntar muito na intimidade do aluno, né? É obrigado a corrigir erros de ortografia, né? Então a redação ela fica quadrada, você tem que fazer a correção ortográfica e regência verbal, fazer concordância, né? Se concorda em gênero, número e grau. Mas você não pode perguntar, deixa eu te perguntar uma coisa, você quer me transmitir alguma mensagem com isso? Deixa eu te chamar em privado, né? Vai ter que chamar em privado, né? É alguma coisa que está acontecendo? Tá? Na redação, você está passando uma mensagem. Tá? Você quer me dizer alguma coisa? Uma irmã minha falando assim, eu passei 35 anos, aposentei agora, eu só corrigia, tá? Dessa maneira. Olha que interessante, tá vendo, Clarice? Você está trabalhando numa escola, como é que você faz, tá? Inventa uma função para o professor. Não, não inventa mais uma para o professor, não. Fica só na correção. É isso aí, né? Vai querer chamar em privado. É o sentido da negação e aceitação de aspecto do duplo. É disso que estão conversando aqui, Adriano. Tá? Tem um duplo, assim, também, da subjetividade, né? Um duplo da subjetividade, assim, porque louco por literatura, que é professor e dá aula, né? No ensino fundamental, ensino médio, dizendo, não inventa mais uma, né? E você é analista do aluno. Então, se você ficar limitado só à objetividade, né? Porque a frase que a Clarice colocou hoje no privado lá para mim, pelo menos, foi assim, na objetividade tem muita subjetividade. Foi isso mesmo. Eu fazendo um trabalho há pouco tempo sobre as múltiplas inteligências, aí a gente apresentou um trabalho sobre
a subjetividade, né? Então eu percebi que as pessoas queriam ficar nos grupos de matemática, na objetividade, no raciocínio lógico, e estava fazendo pouco caso na subjetividade. Aí, na hora que eu fui falar, eu falei isso. Todo trabalho objetivo, antes dele ser objetivo, ele surge de uma subjetividade. Então, é muito importante entender a necessidade e a importância da subjetividade. Igual, por exemplo, interpretação de texto. Ela é objetiva e ela tem a sua subjetividade de forma rica, porque a própria escritora ela é intimista, ela causa um conflito. Desculpa, aí já. Não, fica tranquilo, é isso mesmo. O comentário é bem-vindo, né? Quer dizer, como é que a Lígia, diferente da Clarice Lispector e de outras escritoras, assim, ela tem um feminino, né, no texto. Se tem alguma mensagem subliminar, assim, de ideologia feminista e mulher e tal, não tem, não aparece. Ela só mostra, assim, a competência dela, né, que ela chegou a ser, então, uma grande escritora que é, né, pela qualidade da redação e como que ela coloca... Não. E como você falou, a psicanálise, às vezes, encaixa a gente, assim, te obriga a ter uma ideia, principalmente nesse mundo pós-moderno nosso. Eu vou te falar uma coisa que não vai agradar, não. Vocês me perdoem, viu? Não é uma fala preconceituosa, não. Eu pesquisei hoje, passei o dia inteiro pesquisando, muitos comentários falam sobre a homossexualidade. Eu não interpreto esse texto como homossexual, como homossexualidade, não. Me perdoem, mas eu não vejo isso. E eu acho que eu tenho que falar o que eu acho. Por que que caiu para esse reducionismo? Porque o texto de 77, tá? O texto, naquela época, quando escreveu e foi elogiado e ela conseguiu o espaço que tem, foi no contexto da literatura e não da homossexualidade que estão agora. Eu também observei, achei estranho. Quando digitei na internet aqui a Tigrela, eu vi muito assim homossexualidade. O que está acontecendo no instante atual que só se vê homossexualidade, só se vê machismo e feminismo, só se vê gênero, né? Discurso de gênero, o tempo todo isso, né? Ficou chato, viu? É como a Clarice falou agora, aí fica chato você. Não precisa pedir desculpa, não, Clarice. Aqui a gente não tem esse discurso de gênero, não, tá? Não, é porque, na verdade, nós estamos perdendo a nossa identidade. Então, o que acontece? Igual, por exemplo, eu preciso pedir licença para falar algo que é óbvio. Entendeu? Então, isso é um absurdo. Eu tenho que pedir licença. Todas as pessoas, de todas as raças, de todos os gêneros, devem ser respeitados. Devem ser respeitadas. Né? Então, o que acontece? Não é uma coisa assim para ficar... Tudo quanto é texto de literatura agora querem descobrir a homossexualidade no texto, na marra. Falou tudo. Né? E se tem racismo, se não tem racismo, se é machismo, se é feminismo, quer descobrir isso, gente. Textos inteligentes, igual a esse aqui, você tem que ficar vendo homossexualidade aqui nesse texto, né? Aqui é uma dificuldade existencial, né? Ela teve 5 maridos, arrumou uma namorada, e está com a dificuldade, parece que tem uma namorada ou não, isso não importa, mas ela está mostrando assim, o dilema existencial do ciúme, da inveja, da dificuldade, da angústia que é você ver alguém saindo, se realizando e ficar em casa presa, porque aqui inverteu os papéis, tá? Aqui não é problema assim, que o meu marido sai e eu fico presa do doméstica. Se eu tenho uma namorada, se é o caso aqui, a Romana, que é, né? Que ela sai e a tigrela não, tá infeliz, né? Tem que soltar da jaula. Então, assim, tá vendo como é difícil? Assim que na relação, nós estamos estudando isso com Freud e Jung, é melhor um pouco, né? Porque não tem nada de homossexualismo. Como que a gente está observando aos domingos, na leitura das cartas de Freud com Jung, o Freud vai cedendo terreno, vai cedendo terreno, vai cedendo terreno, vai lá na frente, bota o Jung como presidente, ele fica obediente ao Jung. Lá na relação Freud com Jung, o Freud é a tigrela. Ele está preso no apartamento. E a Romana está passeando, que é o Jung. Tá? Aí vai chegar um instante que o Freud vai explodir a coisa, vai jogar uma bomba. Porque ele foi dando poder ao Jung, empoderando o Jung, e o Jung foi se tornando, então, o palestrante, né, o que viaja.
É muito interessante, porque não é uma questão... Assim como tem também 2 sócios, né, numa empresa. Um faz muita coisa, o outro fica o tempo todo se desculpando. Mas eles têm que dividir o lucro. Então, o narcisismo, assim, na relação humana, é o ciúme, a inveja que um tem do outro na realização. Fica muito fora dessa pobreza que está dizendo aí de racismo, né? Então, a gente abrindo um pouco o leque, né? Foi bom a Clarice abrir esse E comentário. no primeiro momento, de acordo com Freud, eu fiquei surpresa. Depois que eu passei a fazer parte desse grupo, me enriqueceu muito, que eu mesma, a gente estuda tão rapidamente que muita coisa passa despercebida. Por exemplo, no primeiro momento, o narcisismo, que é o encontro com o eu, na verdade, ele é necessário, até mesmo para a autoestima, para a gente ter uma boa autoestima, entendeu? Então, o que acontece? No segundo momento, que vira um problema, mas no primeiro momento é necessário. Isso é maravilhoso, porque acaba com preconceito também. Quando a gente escuta falar sobre narcisismo, né, o tempo já fecha, mas tem coisa boa também. Não pode... O tempo fecha, né? Falou narcisismo, o tempo fecha, né? É isso mesmo. Falou, você é narcisista, pô, o tempo fechou, né? Não, mas todo mundo é, né? O primário, você tem que se defender. Aí você falou tudo agora, quando se torna secundário, que é exibicionismo, interessante é o seguinte, nas cartas de Freud com Salomé, que é mulher, né? Salomé relacionou-se com Freud por via de cartas. Ela tinha lá uma questão com Hilke, com Nietzsche e outros mais, que ela fica fora disso. Nas cartas de Freud com Salomé, quando Freud publicou o Narcisismo em 1914, a Salomé escreveu 5 páginas, que quase ninguém comenta. Ela, Salomé, comentando o narcisismo. A mulher conhece o narcisismo, né? A vaidosa. Então ela dizendo assim, igual falou agora aí a Clarice, ela dizendo, no privado, ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Tá? Depois, ela fala assim, no público é outro. É como falou agora a Clarice, resumindo muito bem, quer dizer, tem uma necessidade no primário, que é você estar no privado ali, no seu espaço. Mas quando você vai para o público, mudou, né? Aí vira um show de imagens. Falou muito bem. Eu acho que a história da tigrela e da romana, a tigrela é uma tigresa que existe dentro da romana, mas acontece que a civilização obriga ela a se comportar como uma pessoa educada, civilizada, certinha, né? É normal, isso é necessário também. Mas só que ela é frustrada, porque ela tem uma tigresa dentro dela, é a tal da tigrela. A tigrela eu não vejo como namorada, não. Ah, você então não veja uma parceira, você vê as duas numa só, né? Sim. É como falou o Adriano, tá? O duplo. Ela tá vendo É exatamente como falou o Adriano. o duplo, né? Interessante. Então ela tá falando de duas, né? Uma presa em casa e uma que sai, né? É um Seria teatro, né? A vida, muitas das vezes, é um teatro. Não quer dizer que a pessoa vai sair por aí endoidando, não, que a pessoa tem que ser civilizada e educada. Mas acontece que você vai observar que ela é uma pessoa que tem uma situação de vida muito boa, pelo que fala no conto, ela não mora em qualquer apartamento, ela mora num apartamentaço. Então, a vida dela ela foi toda oprimida. Isso é o normal da maioria das pessoas. Ela teve 5 maridos, tudo bem. Por que ela teve 5 maridos? É porque ela era desequilibrada, assim, não conseguia. Casava com um, dava certo. Casava com outro, não dava certo. Até porque a pessoa tem 5 maridos, e Deus me livre de ter 5 maridos, mas a situação dela foi essa. Fazer o quê? Ô, Clarice, você teve quantos maridos? 1, 2, 3, assim, como é que foi essa história, hein? Porque também, fica à vontade, tá? Não precisa, Eu tive um marido. você teve um marido? E agora eu sou divorciada, mas eu tive um apenas. Não Você cheguei nem 4, ainda não cheguei nem 4 nem 5, não. Talvez daqui para frente, né? Mas assim, é interessante, né? Como é que... Sinceramente, eu não pretendo, não. Não pretende, não.
Eu não sou o tipo que vai ter 5, não. Mas então, será que precisa, assim, a contabilidade, né? 17 maridos, 3 maridos, quer dizer, é o número que vai levar a experiência? Se eu tive um, na altura do campeonato, eu já estou quase idosa, eu nem tempo dá mais, não. Isso aí. Fala, Adriano. O Adriano que teve a experiência do casamento, né? Fala, Adriano. Uma questão sobre a vida dela, talvez esse número 5 possa ser uma referência em tom de exagero, porque teve uma situação que ela passou, que ela teve um primeiro casamento que terminou em 1960, e ela não pôde se divorciar porque até então a lei brasileira impedia desse feito. E ela, em 1963, quando ela teve então outro relacionamento, ela se ajuntou com uma pessoa mesmo estando casada no papel com uma outra. E isso foi motivo de grande constrangimento na sua vida particular. Talvez possa ter alguma referência. Então é isso, né? Aqui o duplo, então, apareceria assim, né? Eu internamente saio, né? Detesta que eu saia, tirei o colar e enfiei no pescoço dela. Se for considerado do ponto de vista do duplo, é aquela mulher que sai vacilante, temendo estar saindo demais e está abandonando o lar, né? Também tem isso, né? Muito hoje acontece isso, né? Se for o caso dela, a relação dela com ela mesma, seria o duplo dela, que é uma que é de um jeito, que é aquela música do Chico Buarque, né? Que é uma e outra, né? Se uma nunca tem sorriso, é para melhor se revelar. Tem uma e outra. Uma é prostituta e outra é freira, né? O duplo na própria mulher, né? Uma que é na cama é de um jeito, de repente ela é a rainha do lar. Mas o texto é aberto, né? O texto não... É importante que falou a Clarice agora, muito importante. O texto não fecha em cima de homossexualismo. Esse reducionismo que tenta destruir a literatura. O texto é lindo, não tem essa questão de homossexualismo. Pode ser que seja, pode ser que não seja. O que importa é que tem um ciúme, né? E se ela tem uma namorada... Exatamente. Tanto é que eu pesquisei, as pesquisas estão falando sobre o homossexualismo. Então, aí, no caso, quem estaria errada sou eu, entendeu? Mas eu não enxerguei homossexualismo no texto. Não viu, né? Isso aí. Fala, Solange. Eu estava aguardando a sua interpretação ansiosa, porque eu também não tinha visto isso. Isso o que, Solange? Ah, fala. O homossexualismo. Ah. Porque duas pessoas estão junto, bom, a gente esperando que seja só uma coisa fisiológica, tanto faz. Aham. Ela joga umas pimentas. Homem ou mulher. Eu acho que é igual. Se for homem ou for mulher, o casal, tanto faz. Os atritos vão ter, as diferenças vão ter. E em relacionamento que você tiver maior a experiência, isso não tem como negar. Isso aí. O Marcos está com a mão levantada aí, Marcos. Se tiver que vontade, tá? Nem tinha visto, né? Fala aí, Marcos, se quiser comentar alguma coisa. Sempre tem uns comentários ricos, né, o Marcos. Agora, por que falar que detesta que eu saia, hein? Uma noite, enquanto eu me vestia para o jantar, ela me veio ver, detesta que eu saia, mas nessa noite estava contente, aprovou meu vestido, prefere vestidos mais clássicos, e esse vestido era um longo de seda, cor de palha, as mangas compridas, cintura baixa. Gosta, Tigrela? Perguntei a Tigrela. Aqui nós vamos supor que seja outra dentro dela, né? Já que é o duplo. Se for o duplo, então é a outra dentro dela, né? Se não for o duplo, então tem a Tigrela, né? Tem as duas. Gosta, Tigrela? Perguntei. Ela detesta que eu saia. Eu detesto que eu mesmo saia? Pode ser, né? Ela veio, pousou as patas no meu colo, lambeu de leve meu queixo para não estragar a maquilagem, começou a puxar com os dedos, aquele gesto de ciúme, né?
Meu colar de âmbar. Quer para você esse colar? Quer, eu te dou. Aí pegou e jogou no colo dela, né? Tirei o colar, enfiei no pescoço dela, viu ela assim mesma no espelho, o olhar úmido de prazer com o collar, né? Lambeu minha mão, se foi embora e tal, caminhando agora. Aqui insinua a possibilidade de ser outra pessoa, tá? Não é a questão fechada que é duplo, né? Pode ser eu comigo mesmo, mas pode ser o duplo também, né? Porque se ela teve 5 maridos e tem agora uma amiga, né, uma companheira que mora com ela, dividindo o apartamento, que tem ciúme, pergunta a empregada, que fica o dia inteiro lá no apartamento, o texto não é claro, né? E nem precisa ser, é ambíguo, né? O tempo todo essa frase aqui, eu preciso de você para me esclarecer sobre isso, né? Quem sou eu nessa relação com a realidade humana, tá? É uma pergunta que se faz ao analista, né? Mas é isso mesmo. Quem sou eu nessa relação com a realidade humana? Essa que é a pergunta. Boa pergunta, né? Quem sou eu nessa relação com a realidade humana, né? Independe de ser homossexual ou não ser, quer dizer, é um conflito interno, né? Isso aí. Se alguém tiver mais algum comentário, né? Hoje é... O texto eu achei tão, o conto, né? Eu achei tão maravilhoso que eu não consegui nem começar a ler o outro, porque eu achei esse assim muito intrigante, muito legal. Só que logo de cara eu enxerguei duas nenhuma. Entendi. O sair de casa na vida privada, doméstica, é uma coisa, mas isso aí, a opinião é isso aí. Comentário aqui de leitores, né, que vão lendo o texto comentando em privado, sair de casa, vida privada, doméstica é uma coisa, mas se sair ao público é para adultos. Sua consciência preocupada com as saídas dela. É. Sua consciência preocupada com as saídas dela. É o duplo, né? Então não tinha outra, né? Isso aí. O eu precisa estar preparado muito, né? Se alguém tiver algum comentário a mais, eu estou aguardando, porque é livre, né? A interpretação. O texto é gravado, né? Depois vai para o YouTube. É o primeiro texto da Lígia que a gente lê. Nunca lemos nada da Lígia, tá? Primeira vez. A gente leu muitos textos já aqui antes. Nada da Lígia. Sempre nessa lógica do narcisismo, né? Como é que o eu da Lígia se apresenta ao público? Como é que ela mostra o diferencial dela? Como é que ela se tornou, assim, renomada na literatura? Através dessa manobra de palavras, né? O que interessa a gente é como é que você tem sucesso na vida. O Adriano, como é que ele é um empresário bem-sucedido no comércio, né? Com empreendimento. Essa escritora, como é que ela é bem-sucedida como escritora literária? Como é que eu, a Delma, aqui estou tentando, né? Quem sai é o narcisismo, quem fica é o eu? É, uma pergunta do Marcos, né? Quem sai para o público é o narcisismo secundário, né? Quem fica é o eu. O eu não se expõe ao público. É uma defesa, né? Então, na lógica da gente, como a gente lê aqui, Clarice, assim, é sempre assim, como é que você tem sucesso, né? Para poder acalmar o seu ego, né? Como é que eu estou satisfeito? Estou, né? Tive meu sucesso na vida? Tive. Porque a pessoa em si mesma independe dos demais, né? O sucesso é pessoal, né? O sucesso meu não vai ser, né, do outro, é meu, né? Então, como é que o ego brilha, né? Ele brilha, né? O eu vai como um avatar escondido, pois a interação. Isso aí. Se alguém tiver mais algum comentário, tá aberto, né? Marcos, seu da reunião. Beleza, Marcos. Vou encerrar aqui a gravação, né? Agradeço a quem esteve presente.